Porque, Fábio, cara, a gente não vê o Luiz Melo, cara. O que aconteceu? Daqui a pouco tem que ligar pra polícia e falar, ó, tem um cara desaparecido aí, cara, tem que ir atrás dele porque aconteceu alguma coisa, bicho. Ninguém aparece pra dar satisfação de nada, dos erros absurdos que estão acontecendo no Vasco. Janela abriu hoje. Vocês ouviram alguma Opa! notícia do 10? Eu fechei a minha aqui porque tava ventando só, mas de boa notícia Não, não vem. É, rapaz. só essa, Mas a né? vida é só essa. Engraçado, eu conversei já com algumas pessoas do Vasco e elas me dizem o seguinte, Fábio, vocês, e aí entendo a observação, vão precisar se acostumar a um novo modus operandi, ou seja, um novo modo de operação, em que a empresa que tem uma cabeça norte-americana não é de se manifestar o tempo todo. Só que eu já falei para ele, falei, cara, não pode. Aqui no Brasil é diferente. Há uma relação muito mais passional. Você precisa dar explicação para o seu público. Não pode, o Vasco está 10 dias sem treinador, está de novo esticando a corda, colocando um treinador que é mais novo que o Alex Teixeira. Não pode. Ele não vai encontrar soluções. Ah, mas ele é muito bom na base. Beleza, bota na base. Senão sobe todo o sub-20. Joga todo mundo embora, manda todo mundo embora do profissional e sobe o sub-20, que ele está fazendo um grande trabalho. E não vai funcionar assim. Então, assim, ele tinha que vir a público como presidente da SAF, que é o CEO, é o presidente da SAF, na última instância, mas ele não vem, ele não gosta da entrevista, ele é um cara muito na dele, ele faz um trabalho interno. Cara, mas existem várias perguntas. Por exemplo, eu estou com um levantamento feito aqui que eu tenho uma pergunta para fazer a ele. E se eu ligar, ele não me responde também. Ele me atende, mas ele vai dizer que não pode falar. Ah, é um problema interno, eu não posso revelar isso. Mas, por exemplo, vou só já adiantar, vou dar um spoiler do que a gente vai tratar daqui a pouco, que inclusive eu coloquei aqui na thumb do canal. Cadê o dinheiro da 777, da SAF? No aporte indicado, era um aporte para investimento e um outro para pagamento de dívidas. 700 milhões de reais para investimento ao longo de 3 anos e meio, escalonados, eu vou trazer isso aqui, e os 700 milhões era o teto que a 777 se comprometia a pagar. Só que no balanço do Vasco, eu não tinha visto isso, fui detalhar, fazer o dever de casa que me comprometi com o Edmundo, com a nossa audiência, eu vi que do valor aportado, eles tiraram para pagar dívida. A minha pergunta seria, Luiz Melo, por que o Vasco pegou para pagar dívidas 35 milhões dos 70 milhões iniciais? Se esse aporte é para investir na infraestrutura, pagar salário, por que vai botar para pagar dívida? Então, aqueles 700 da dívida já não são mais 700 e nem os 700 para investir no futebol. Então, são perguntas que aí era o CEO para responder, não é o Paulo Brax. Paulo Brax tem que responder outras, como disse aí o torcedor colorado. Né? As contratações dele que são horrorosas, porque ele não entende nada de futebol, entende uma vírgula. Né? Não tem história no futebol, os jogadores que ele contrata são as oportunidades. Agora vem outra. Praxedes, ô Eric Johnson, vai chegar aí o Praxedes, agora vai, meu irmão. Agora a gente vai pro Maracanã e dá, Praxedes. Eles querem me infartar, Eric. Fica deitado, e bota a mão no coração como se fosse cantar o hino. Estou deitado esperando. Boa noite. Boa! Boa noite. Eu resolvi deitar, gente, porque realmente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei em pé, não rolou. Sentei, não rolou. Agora deitado pode ser que role. Tentando de tudo, né? Porque o Vasco não tá ajudando, hein? E abriu, Eri, vou contar uma coisa pra você, é segredo, hein? Abriu a janela, tá? Abriu a janela de transferência. O Vasco não tá sabendo, acho que tem que avisar os caras lá, hein? Não, e é a seguinte, essa semana aqui, nós falamos isso ontem. Essa semana é uma semana muito mais importante do que qualquer semana desse ano. Porque abriu a janela hoje, esse ano aqui, abriu a janela agora, né? Então, o ano pra gente começa exatamente hoje. Nessa janela que está aberta. Se não definir essa semana aqui para a gente alguma coisa, alguma novidade, ou cereja, ou uva, ou caqui, seja lá o que for, alguma coisa tem que acontecer. Porque esse bolo, inclusive, já azedou. Tá difícil, tá difícil. Aliás, vamos tratar do assunto que eu acho que vai ser extenso a conversa. Sobre. O que você acha melhor falar primeiro, Fábio? Mostrar os números que você tem aí ou mostrar a entrevista? Eu acho que a gente pode começar contextualizando, por que eu vou trazer esse corte aqui, esse pedacinho, de uma entrevista que eu fiz há praticamente um ano com o Roberto Duque Estrada aqui no canal, no Fanático Vascaíno, porque hoje eu vi muitos grupos de WhatsApp que eu estou, de vascaínos, como nesse momento aqui o pessoal lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vasco da Gama, CJ, tá todo mundo aqui acompanhando, CG, perdão, o Marcelino Menezes, o Gabriel Parracho, tá todo mundo acompanhando a nossa live.
E a galera falou assim, cara, por que o Vasco fechou com a 777? Será que não tinha uma outra empresa? O Vasco nunca apresentou essas empresas. Eu me lembrei que nessa entrevista com o Roberto Duque Estrada, que é o segundo vice-presidente geral do Vasco e está no conselho de administração da SAF, junto com o presidente Jorge Salgado, que são 2 representantes do clube, ele disse, inclusive, que um clube da Inglaterra chegou a procurar o Vasco e outros grupos de investidores. Mas por que a 777? Então eu achei pertinente trazer esse trecho para que a gente pudesse debater e depois entrar no dinheiro que já foi aportado, que foi o que o Edmundo cobrou. Pô, mas cadê o dinheiro? Foi aportado, não foi? Eu fico na desconfiança como torcedor, porque eu não vejo e tal. Então acho que esse corte começa a nossa história, se você assim achar interessante, Gui. Ah, não, fechou. Vamos embora. Vamos mostrar esse corte aí pra galera entender, pro Edmundo, pro Eri, até pra mim, pra gente assistir e depois conversar sobre isso. Vamos lá. Para a primeira proposta que apareceu. Foi a primeira proposta que apareceu? De forma alguma. Quantas propostas vocês tiveram antes? Não, vamos lá. Como é que funcionou esse processo? Foi um processo muito amadurecido. A KPMG foi nossa assessora. Foi preparado uma lista de potencial. A KPMG, só chamando a atenção, as pessoas às vezes acham que ela é só uma firma de auditoria. Não, ela é uma firma de consultoria em negócios, em realização de negócios, e a maior nos Estados Unidos, no mercado americano, em negócios desse tamanho aqui do Vasco, de 1 bi, mais ou menos. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um levantamento por 17 países, se eu não me engano, de 60 potenciais interessados, levaram esses potenciais interessados para a diretoria do Vasco. A diretoria do Vasco analisou esses nomes, rejeitou alguns, aceitou outros, tivemos uma lista de 42, aí mandamos, a KPMG mandou um disclaimer, assim, olha, um convite, né, uma carta para as pessoas se interessarem, sem nomear quem era o clube, mas dando as características. As pessoas, evidentemente, poderiam saber que era o Vasco, mas sem nomear o Vasco. Isso no mercado internacional. Essas pessoas, desses 42, alguns, agora não vou lembrar exatamente o número, mas manifestaram interesse de receber o book completo e assinaram aí um termo de confidencialidade. Veio um trabalho enorme que eles fizeram, um raio-x do Vasco, dos números do Vasco, mas não só da questão financeira, mas da identidade mesmo do clube, da sua história, enfim, um trabalho realmente muito bonito. Um dia todos puderem ver, essa apresentação foi magnífica. E aí, dessas pessoas, 6, se eu não me engano, 6 começaram a negociar propostas. Né? E desses 6, a 777 foi de longe a que teve a melhor negociação, porque às vezes você teve gente interessada em ser minoritário, investimento puramente financeiro, mas aí o cara não tinha um parceiro esportivo, porque a 777 ela reúne essas duas coisas. Ela tem o know-how esportivo, porque tem uma equipe toda focada nisso, e tem dinheiro. Né? Às vezes eu tenho um investidor que quer ser minoritário, mas ele não traz junto, né, um gestor esportivo daquilo. Né? A gente teve conversas com o Grupo City, sim, mas o Grupo City tem uma visão muito diferente da 777. Porque o Grupo City quer clubes feeders, né, que alimentem a bandeira principal. E isso é um ponto muito importante, Fábio. A gente vai ser o que eles chamam em inglês de flagship, a nau capitânia. O Vasco vai ser o clube mais importante dessa carteira. Então, se numa competição internacional, por exemplo, for por algum regulamento da FIFA proibido, eles são donos do Gênova e do Vasco, são acionistas da SAF, e participarem os dois e não puder ter o mesmo acionista, participa o Vasco. Então, assim, a gente tem prioridade e preferência em todos os investimentos na região aqui na América do Sul. Né? E em competições internacionais, a prioridade é do Vasco. Então, o Vasco vai ser o principal time da carteira deles. Né? Isso é muito importante para a gente. Isso foi talvez uma das grandes vitórias que a gente teve. Os outros 3 grupos, você já disse que o City foi um, os outros 3 são ativos em futebol ou não? São apenas investidores? Tem grupos ativos em futebol, tem investidores, tiveram alguns que a gente até gostaria muito que tivessem, mas acabaram não entrando, que eu posso até falar que é o do Liverpool, mas infelizmente eles não estão olhando mais futebol, quer dizer, eles têm o Liverpool, mas tem outros times, né, de basquete, de beisebol, de outras coisas. Foram para outras modalidades. A carteira, eles são horizontais, assim, nas modalidades. Né? Aí, cara, Desculpa, me deu vontade de rir. Parece piada, né? Isso que eu ia falar. A escolha foi pautada porque eles têm excelência em
em administração de futebol, parece, para Não. mim, foi piada. Mas, enfim. Ô, E o, Fábio, e o comenta. Roberto Conquistado é um cara muito culto, muito inteligente. Acho que ele se deixou levar. Foi enganado também. Não, pode até ser pode ser o principal Vasco mesmo da 777, até porque os outros times estão todos ruins, todos na Série B. A exceção o Realmente, Genoa que Superliga. subiu, né? Não, eu O falei Genoa que esse subiu. tem experiência esportiva. É o que está faltando. É o que mais está faltando, na minha opinião, né? Cara, é muito difícil ouvir isso. Mas e aí, ô Fábio, fala, você que estava presente naquele momento, conversando com ele, etc. Mas assim, a gente tem que lembrar uma outra coisa também, né? Eu apoiei a Vasco virar SAF, eu sempre achei que era importante, etc. É lógico que muita gente foi enganada. Tanto é que se você pegar a pesquisa, acho que na época 80, 90% dos torcedores eram a favor, né? De virar SAF o Vasco da Gama. O problema não é esse, né, Fábio? O que você achou dessa entrevista? Comenta um pouco esse momento aí, cara, que parecia até uma Então, piada, de verdade. mas é que eu acho que são duas coisas distintas e o torcedor magoado, chateado com os resultados esportivos, ele acaba jogando tudo no mesmo saco, né? O modelo SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, eu acho que 90% dos torcedores vascaínos entendiam que era a solução financeira. A escolha da empresa que iria comprar os 70%, aí é uma outra decisão. Acho que a primeira, o torcedor entende que, olha, não existe um modelo hoje viável dentro do Vasco para que ele se torne um clube forte do tamanho que a gente sempre viu. Então a SAF é o modelo, vamos adotá-lo. Qual é a empresa que vai comprar os 70%? Aí, segundo o Roberto Estrada, a melhor proposta foi de longe, palavras dele, a 777, porque deixaria o Vasco no topo, né, dos investimentos. Hoje saiu uma matéria no site norueguês chamado Josmar Football, em que intitulou O Mistério do Futebol da 777. É uma matéria extensa, convido todos a lerem, porque traz um depoimento de um ex-funcionário da 777, que preferiu não se identificar, que ele fala de problemas internos, de todos os negócios que a 777 fez e não conseguiu ter êxito. E aí eu volto à KPMG, que foi quem foi ao mercado captar esse cliente. E ela, com todo o seu know-how, não poderia deixar passar batido detalhes que estão contados nessa matéria, por exemplo, dos fiascos financeiros das operações da 777. E, por outro lado, ou somado a isso, os conselheiros, os 15 conselheiros, na verdade, só 14 leram os contratos, deveriam também estar lendo ali e saber, bom, vem cá, li o contrato, estou de acordo, mas e essa empresa? O que traz essa empresa aqui? O que é? Porque eu não tenho acesso à empresa, o Edmundo não teve, o Eric Johnson, os 20 milhões de torcedores não tiveram acesso. Mas quem fez o negócio teve acesso. Então, aí, essa matéria, inclusive, traz toda a ficha corrida do Josh Wander, que muitas das coisas todos nós já sabíamos, que foram reveladas ao longo do processo, que ele foi preso por tráfico de drogas, enfim, cumpriu pena, enfim, uma série de questões, ficou em liberdade condicional. Agora, o grande problema que eu vejo é o pagamento que não está sendo cumprido. E nessa matéria diz que é corriqueiro da 777 fazer acordos e não pagar. Ou seja, o Andrei que o Vasco deve, o São Paulo que o Vasco não pagou pelo Léo Pelé, Corinthians pelo Lucas Piton, enfim. E é uma preocupação do torcedor, porque você conversa com o torcedor e fala assim, cara, isso acontecia no modelo associativo. Está aqui o Edmundo, que não nos deixa mentir. Quantos acordos foram firmados com ele? Pô, eu vi um, isso ninguém me contou, na justiça. Vão pagar tanto por mês o Edmundo. Aí pagou 1, 2, 3, parou de pagar. Aí voltou o montante inicial. Volta para a justiça. Porra, acordo na justiça. Então, mas era um modelo que a gente não queria mais. Por isso, nós entendíamos que a SAF acabaria com esse fantasma das dívidas. E, pelo visto, elas vão aumentar, porque nessa matéria, inclusive, diz isso, que quando eles saem, o problema fica para quem negociou. Agora, algumas perguntas a gente pode fazer. Uma delas, não tem cláusula de saída, cláusula de rescisão? Porque tem coisas que não estão sendo cumpridas. O Vasco tem que exercer como sócio, pegar de volta a SAF e ir de novo ao mercado. Exatamente. Aliás, uma coisa importante para a gente falar, inclusive está no GE essa matéria, que é muito importante, falando a norueguesa falando do Vasco de fiasco, tá? Na matéria, inclusive, tá? E aí tem o que eu acho importante aqui, que está escrito, principalmente porque a matéria entrevistou, não fala qual é o nome do rapaz aqui, né? Um cara que trabalhou na 777 na parte financeira.
E olha o que ele falou, que eu achei, cara, é preocupante demais, cara. Realmente tem que ver. Por isso que não abre o contrato, por isso que eles não aparecem muito, porque no fundo devem saber desses problemas, ó. Ele falou o seguinte, abre aspas, todos os negócios deles dão prejuízo, esporte e aviação, e quem vai ficar com esse prejuízo? Os parceiros da joint venture. A empresa diz que financia, mas eles não podem ter tanto dinheiro quanto dizem. Simplesmente não é possível. Eles não precisam de muito dinheiro. O que eles fazem é movimentar o dinheiro, aí vem o que o Edmundo sempre fala, de um lado para o outro. É sempre o mesmo dinheiro. Aí vem o que você sempre falou, né, Edmundo? E aí agora tá saindo no GE, tá saindo em matéria norueguesa, porque tá explodindo, cara. Espero que não seja, né, isso, mas tá explodindo meio que um escândalo aí, né, cara? Mas tomara que ainda dê tempo, né? Para mim esteve sempre muito claro que há uma diferença em clube associativo, tem direito, a justiça pode bloquear os seus ativos. SAF, esses bloqueios são proibidos, né? Foi uma maneira que encontraram de salvar os clubes. Só que, quando você vai virar SAF, você tem que saber quem são os seus parceiros, né? Quem comprou. E se tudo isso aí que está nessa matéria, que o Fábio disse, que o Bebetão, o Cassiano, que é um dos candidatos à presidência, há um ano e pouco atrás, foi muito contra. Quando falou isso, foi quase que linchado ao chegar em São Januário, foi expulso de grupos. É um cara que eu gosto, que eu admiro, não é o meu candidato, mas é um cara do bem, que é apaixonado por Vasco. Pra você ter uma ideia, ele liga a televisão, está passando o jogo de futsal Mirim, sub-15, sub-16. Ele pega o carro e sai correndo para São Januário para assistir. Ele sempre falou isso aí, e muita gente debochou dele. A única coisa que eu espero é que ainda exista tempo do Vasco sair de mais essa furada, né? Porque, cara, não está cheirando bem. Não está cheirando bem, né? Você troca de mão o dinheiro. Está muito claro para a gente. O Fábio... não, Gui, agora, hoje mesmo, a gente estava aqui falando sobre isso. A gente tem um acordo, né? Eu recebi um dinheiro e imediatamente te repassei. Mas é igual a história do Andrei com a 777. Verdade. O Vasco recebeu um dinheiro, X% era do Andrei. Ele não repassou, o menino reclamou, foi para a justiça, ele fez um acordo para pagar em 3 vezes, pagou a primeira e não pagou as outras 2. Quer dizer, isso é apropriação indébita. É um dinheiro que não é do Vasco. Quer dizer, não é do Vasco. Pelo amor de Deus, não posso falar isso. Eu sempre gosto de separar instituição de pessoas, né? E nesse caso aí são 2 instituições. O Vasco não tem culpa nenhuma disso. O Vasco não tem acesso mais ao dinheiro, não tem acesso a nada, nem às reuniões. Então, isso é culpa única e exclusivamente da Partner 777. É um buraco muito fundo ali. E aí, Eri, cara, quero saber de você aí, que é um torcedor normalmente otimista. Lógico que a gente tem que ser, eu acho, a gente tem que continuar torcendo sempre pro Vasco sair dessa furada, de repente, da 777, mas principalmente dar certo no futebol, mesmo que não venham reforços, etc, cara, porque o buraco, quem vai entrar cada vez mais é o Vasco da Gama. E esse silêncio da 777, silêncio do senhor Luiz Melo, das pessoas ligadas ao Vasco, tem uma frase que eu acho muito importante, né? Quem cala, consente, né? E o que você tem a dizer sobre isso para essas mais de 6.000 pessoas simultâneas na live aí, Eri? Então, Gui, apesar de concordar com o Fábio e com o Edmundo, eu prefiro acreditar que nós estamos sendo precipitados, que ainda dá tempo da SAF fazer alguma coisa que tinha prometido, e que tinha prometido de uma maneira muito otimista. Então, eu prefiro, até porque não tem outra alternativa a não ser continuar acreditando. Se eu pudesse hoje, agora, duvidar e falar, tá duvidado, vocês vão embora, eu poderia fazer isso? Não poderia. Então, eu não tenho essa força. A única força que eu tenho como torcedor, como um torcedor que ama o Vasco da Gama e que está vendo que o Vasco está se afundando, quer dizer, o Vasco não, estão afundando o Vasco, né?
e isso me preocupa muito, me chateia muito, mas, ao mesmo tempo, eu quero acreditar que nós estamos sendo precipitados e que algum responsável virá dar uma coletiva, dar uma satisfação para a gente. E se isso não acontecer, também não precisamos dessa pessoa, não. O que a gente precisa é que cumpram com a promessa. A promessa até agora não foi cumprida, só que, como eu falei, a janela abriu. A janela está aberta. Abriu hoje. Eu tenho muito medo que esperem fechar. Porque se fechar a janela, aí, gente, numa boa, não é ameaça, não. É fato. Vai fechar o tempo. Porque vocês não têm noção do que significa o amor de um vascaíno pelo Vasco. Eu não estou falando por mim só, eu estou falando a nação vascaína. São 20 milhões de pessoas que amam o Vasco da Gama. Tem crianças, tem idosos de todas as idades, de todas as classes sociais. Não dá para brincar. Não dá para brincar. Eu falo em nome do Vasco da Gama, mas também eu sei que qualquer torcedor que ama o seu clube não vai aguentar. Ninguém aguenta isso. Então, eu acredito, torço para que nós todos estejamos um pouco precipitados. Vocês não esperaram. Eu falei que quando a janela fosse abrir, a janela abriu. Agora sim, meus amigos. Vocês vão ver. Vocês não estavam falando do 10, vocês não estavam falando do 8, do 7, do 3, do 4, de um treinador. Calma, gente, a janela abriu. Então, eu vou continuar otimista assim, Gui. Até porque eu não tenho outra alternativa. Escolha, né? Desistir acho que não é uma opção. Eu também concordo com você.